que é uma coisa sempre muito interessante. E obrigado também. Passávamos então para este lado aqui mais próximo de mim, para o Pedro Homem de Gouveia. Ele trabalhou aqui muitos anos em Lisboa, precisamente. Agora está na Europa, não é? Como se diz, está a trabalhar no fundo com outro ponto do país. Tenho sérias dúvidas que tivéssemos não sei quantos painéis e não sei quantas pessoas a intervir numa reunião destas durante um dia. Mas ainda bem, porque Lisboa tem sido também um farol em muitos outros aspectos e que seja também um farol no debate e na chegada a conclusões que necessitamos. Pedro. Força. Obrigado. Boa tarde a todos, Sr. Secretário de Estado. Eu, se não se importa, não vou falar de pé, por culpa da doutora Ana Tomás, porque serviram um almoço com um excelente bacalhau com broa e eu, a fazer a digestão, não sou capaz de falar sentado, senão falo ainda mais devagar e adormecemos todos. Ideias para o futuro. A Polis, como disse o Abel, a Polis é uma rede de cidades e regiões europeias especificamente comprometidas, vocacionadas para a inovação em transportes. Tem mais de 100 membros espalhados por toda a Europa, tem apenas um membro português, Lisboa. Queremos muito ter mais membros portugueses para enriquecer o cocktail. E, portanto, o que nós fazemos é ajudamos estas cidades e regiões europeias a ajudarem-se umas às outras a inovar e, sobretudo, a agir e a aprender. Trabalhamos com os técnicos, também trabalhamos com os políticos, com os vereadores, com os presidentes de Câmara que estão em Paris, em Barcelona, em Bruxelas e por aí fora, a dar passos em frente para inovar e para, de facto, melhorar as coisas. E, portanto, gostava de partilhar convosco 2 ou 3 ideias que eles aprenderam e que, portanto, eu aprendi com eles. Sobre o futuro, eu penso que, em relação à segurança rodoviária e à mobilidade sustentável, o principal desafio que se coloca não é fazer um exercício de adivinhação, mas fazer um exercício de vontade. Sermos claros sobre o que queremos. Termos a coragem de querer qualquer coisa, de assumir objetivos e de ser claros nisso, de nos atravessarmos, como diz o povo. É também um exercício de estratégia, como é que lá podemos chegar, da forma mais eficiente possível com as condições que temos hoje, porque elas dificilmente vão melhorar. E, portanto, é também uma questão de ação, quais são as oportunidades que podemos aproveitar. Uma das grandes lições que tiramos, a nossa equipa, do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa é que, mais do que estar à espera daquele projeto piloto, daquele fundo europeu, daquela oportunidade para fazer aquele projeto que vai mudar tudo e toda a gente vai ver que é assim, então, não, quer dizer, todos os dias qualquer Câmara Municipal toma dezenas de decisões sobre dezenas de passadeiras, dezenas de lugares de estacionamento, dezenas de cruzamentos, de semáforos, de sinais de trânsito, e é essas pequeninas decisões é que têm que ser, antes de mais, aproveitadas para ir mudando as coisas. Mais do que estarmos à espera da baleia branca, não é? E continuamos a cometer os mesmos erros. E é por isso que é muito importante que fazer planos com a prata da casa. E eu penso que é também uma das lições do plano de acessibilidade, é que isso é possível e vale a pena. As 3 ideias que eu gostava de partilhar convosco, aprendidas não por mim, mas por quem tem feito estas coisas, são muito simples. Em primeiro lugar, é que para se tornar sustentável, a mobilidade tem que ser segura. Já disseram isto. O principal desafio da mobilidade sustentável não é pôr mais gente a andar a pé ou pôr mais gente a andar de bicicleta. É pôr muita gente andar a pé e de bicicleta e de transporte público e todas as outras coisas que não sejam o carro individual, e de não só fazer isso com muita gente, mas fazer muito depressa. Esse é o desafio. E é impossível convencermos pessoa a pessoa, uma a uma, ou convencer as pessoas a deixarem os miúdos ir a pé ou de bicicleta para a escola, quando isso é manifestamente perigoso. E é um facto que é perigoso. E, portanto, é impossível também convencer mais pessoas a usarem o transporte público, quando uma parte importante da viagem em transporte público é a viagem que fazemos a pé até à paragem de autocarro e a pé da paragem de autocarro até ao destino final, e isso é muito perigoso.
e quando na envolvente das paragens de autocarro ou dos interfaces de transporte são inclusive dos sítios mais perigosos para andar a pé. E, portanto, sem segurança rodoviária não conseguimos acelerar a transição para a mobilidade sustentável. E, portanto, é fundamental tirar a segurança rodoviária do gueto da segurança rodoviária e pô-la no coração, no centro das políticas de mobilidade. Não numa gaveta, porque a gaveta é meio caminho andado para a prateleira, mas pô-la no centro das políticas de mobilidade e pôr toda a gente a falar de segurança rodoviária. Não é só o caramelo que está ali ao cantinho, a quem lhe puseram, tu ficas com a segurança rodoviária. Todos, é uma obrigação de todos os técnicos, antes de mais. E também porque, quer dizer, só para dar 2 exemplos práticos, os centros da cidade estão razoavelmente bem servidos de transporte público, de passeios, etc. Um dos grandes dramas na Europa, em Portugal também, é que os milhões de pessoas que vivem nas coroas suburbanas são todos os dias obrigadas a fazer uma escolha dramática, e que é, como não tenho boas ligações a pé, de bicicleta ou de transporte público, das duas uma, ou gasto todo o meu tempo livre no transporte público, ou gasto 20% a 25% do meu rendimento familiar no carro. E as pessoas decidem ter o tempo em família. E, portanto, o drama, por exemplo, do condicionamento dos acessos aos centros da cidade, que depois deu, por exemplo, em Paris, o caso do Gilets jaunes, não são os médicos ou os advogados que estão a ir protestar, são as pessoas que estão carro-dependentes. E porquê que elas são carro-dependentes? Porque nas zonas suburbanas onde elas vivem, a oferta é pouca e é inseguro elas não têm realmente liberdade de escolha. E também não são os poderes públicos que vão ter dinheiro para essa necessidade em zonas de mais baixa densidade, às vezes fora dos horários de pico, elas não são resolvidas com autocarros de 60 lugares a andar meio vazios a toda a hora. Nós temos que conseguir, e é o que muitas cidades europeias estão a fazer, é conseguir empurrar e estimular a oferta privada, as trotinetes, os carros partilhados e por aí fora, o Demand Responsive Transport, para ir servir essas zonas. É impossível que estes serviços se consolidem e cresçam para serem interessantes do ponto de vista do negócio, sem haver segurança rodoviária. Um outro exemplo muito prático é que costumamos falar das redes das ciclovias e das redes cicláveis. Quem olha para a rede viária de qualquer município em Portugal, em particular das cidades maiores, verifica que a ciclovia, portanto, em meio segregado, é a solução adequada, necessária e indispensável para 25% da rede viária. Nos restantes 75% a 80% da rede viária, não vamos pôr ciclovias, ou porque elas não cabem. Quer dizer, a solução aí é necessariamente reduzir a velocidade. E essa parte da rede viária é uma parte fundamental para quem anda a pé e para quem anda de bicicleta, para quem faz todo o género de deslocações. E, portanto, a segurança rodoviária, e é isso, aliás, que os poderes públicos têm que fazer, porque quando falamos da rede ciclável, a rede ciclável não é a rede de ciclovias. A rede ciclável é a rede viária onde o Código da Estrada não proíbe andar de bicicleta. Ora, isso, no caso de Lisboa, é tudo menos a segunda circular, o eixo norte-sul e os acessos à 8. Em todo o resto da rede viária, os poderes públicos têm a obrigação de fazer com que seja seguro andar de bicicleta, porque o direito de andar de bicicleta as pessoas já têm. Uma segunda ideia é que a micromobilidade partilhada, vulgas trotinetas e as floating bikes, é um desafio que nós temos que tornar uma oportunidade. Se é mobilidade ativa ou se não é mobilidade ativa, é uma discussão muito interessante, mas o facto é que um dos primeiros sinais da inovação é que a inovação não encaixa nas categorias pré-existentes, quando começam a aparecer coisas novas. E um outro sinal da inovação é que aquilo que nós recebemos é mais ou menos aquilo que nós queríamos, não é exatamente. Quer dizer, durante mais de uma década em Portugal, sonhou-se com a massa crítica das bicicletas, não é?
apareceu uma massa crítica, só que não é feita de bicicletas, é feita de trotinetas, em muitos casos. Como é que nós podemos aproveitar isto para promover os vários tipos de mobilidade em bicicleta, ou com trotinetas, ou com tudo o resto? Porque esses são mais seguros, são mais sustentáveis. Depois apareceram ao mesmo tempo, portanto, as empresas de partilha de trotinetas. É importante nós percebermos que nós podemos agora estar a apertar com as empresas tudo o que quiseres. Só para vos dar uma ideia, em França, em 2021, havia, no total de todas as cidades francesas, portanto, Paris, Lyon, Lille, etc., havia qualquer coisa como 35 mil trotinetas partilhadas. Portanto, se formos fazer as contas a todos os operadores em todas as cidades, todas as frotas, 35 mil. No mesmo ano, 2021, venderam-se 900 mil trotinetas a indivíduos. Só na FNAC, passa a publicidade, venderam mais de 150 mil trotinetas num ano. Lisboa, França, já tem para cima de 1,5 milhões de trotinetas por propriedade de indivíduos. É uma coisa que cá não se vê assim tanto, mas que é um facto. As pessoas começaram a andar de trotinetas e depois começaram a comprar a sua porque isso é mais barato. E, portanto, nós temos que perceber que a eletrificação, os motores elétricos são muito mais pequenos, leves, baratos e fáceis de instalar. E esta eletrificação está a chegar às bicicletas, às trotinetas, também já chegou aos skates, agora aos monopatins, e isto vai continuar. E a questão da discussão da classificação dos veículos é interessante, e se as pessoas têm ou não têm licença para isso, mas quer dizer, vamos começar a fazer operações stop a quem passa de skate? Vamos obrigar a polícia a fazer isso, ou a GNR? Obviamente que não. A questão é como é que nós vamos lidar com este novo fenómeno e empurrá-lo no sentido que precisamos. E também porque temos que perceber que estas empresas, e atenção que eu não estou a fazer uma defesa, é só uma análise estratégica. Não é se é bom ou se é mau, é perceber, é isto que há, como é que nós conseguimos aproveitar o que temos. Estas empresas da mobilidade, da micromobilidade partilhada, estão um bocado a permitir, digamos, aos novos consumidores da mobilidade urbana, ou seja, são as pessoas que com 18 anos começam a poder fazer escolhas, não é? Estão a permitir começar com o pé direito. Eu, quando fiz 18 anos na minha altura, na minha geração, o rito de entrada na idade adulta era tirar a carta de condução e começar a usar o carro da mãe ou do pai. Já não é assim, porque estes novos adultos já têm oferta partilhada que podem usar. E, portanto, há essa vantagem. E há um outro aspecto também muito importante, e também para as forças de autoridade e para as autarquias que aqui estão, é que é o seguinte: estas empresas estão a ser absolutamente pioneiras, e podemos discutir porquê, mas isso agora não interessa. Estão a ser absolutamente pioneiras na regulação e na fiscalização. Que outro serviço de mobilidade está a aceitar regular automaticamente a velocidade dos veículos? Nenhum. Também foi um bocadinho por via da negociação, ninguém põe isso em causa, mas qual? Mais algum? Nenhum. Que outro serviço de mobilidade está a desenvolver e implementar dispositivos para impedir o estacionamento ilegal e para fazer com que ele aconteça em hotspots? Nenhum. Olhem para o setor da micrologística, por exemplo, e tanta coisa. Que outro serviço de mobilidade está a negociar e a desenvolver com os municípios sistemas de partilha de dados de mobilidade? Nenhum. E conheço muitos, nenhum. E é uma guerra. A nível europeu não querem. E, portanto, nós temos que aproveitar também estas empresas de micromobilidade para desenvolver determinadas competências e para depois alargá-las a outros setores da mobilidade. E, por fim, nós precisamos de compromisso político, mas precisamos também de capacidade organizacional. Estão a assumir-se compromissos muito ambiciosos ao nível político. Tiro o chapéu à Sra. Secretária de Estado e à NSR por fazerem um plano assente na visão zero. Não conheço muitos Estados-membros que o estejam a fazer. A questão depois é se as diferentes organizações, a NSR, os municípios e por aí fora, conseguem estar à altura e deliver, não é? Ou seja, cumprir com este compromisso. A capacidade organizacional tem a ver com financiamento,
sem dúvida, mas também tem a ver com a existência de planos, de processos, de ferramentas que a organização possa usar para avançar, e também tem a ver com o ter pessoas, mas também com que essas pessoas tenham conhecimentos. Da minha experiência própria, um dos maiores fatores que eu encontrei de resistência à mudança de práticas, à implementação de medidas de acalmia de tráfego, à redução de velocidade e por aí fora, à implementação de passadeiras acessíveis com os meus colegas que aqui estão, o grande fonte da resistência era a ignorância e era o medo de se admitir que não sabiam. E, portanto, a nossa grande aposta foi na formação da prata da casa, para que a prata da casa deixasse, sabendo, deixasse de ter medo de fazer as coisas como deve ser. E se nós formos ver, quer dizer, não faz sentido nenhum qualquer um de nós ir a um hospital para ser visto por um cardiologista ou por um cirurgião e perguntar ao médico: doutor, vai usar a técnica da laparoscopia, aquela coisa mais moderna? Meu amigo, não, isto vai tudo a bisturi, porque foi assim que eu aprendi quando saí da faculdade nos anos 80. Funcionava naquela altura, funcionava agora. Quer dizer, não, é uma obrigação dos profissionais também aprenderem, manterem-se atualizados. E muita da resistência que nós muitas vezes encontramos à acalmia de tráfego, à redução dos limites de velocidade, etc., tem muito a ver com o não se saber que estamos a falar de questões que já não são uma questão de opinião, mas que são uma questão de facto. Em Espanha, aqui ao lado, num ano, reduziram a sinistralidade a 20%. Em Paris, em Bruxelas, por aí fora, conseguem reduções drásticas num ano. A senhora Secretária de Estado estava a dizer que é preciso tempo, mas ao mesmo tempo temos que perceber que são possíveis reduções drásticas. É perfeitamente possível, nesta legislatura, com o vosso trabalho, reduzir a sinistralidade rodoviária em Portugal de uma forma nunca vista. Em 3 anos é possível fazer imenso. E, portanto, quando nós falamos de vontade política, é preciso vontade política. E tiro o chapéu à senhora Secretária de Estado, porque e já estive em vários eventos deste género, é a única Secretária de Estado até hoje que está do princípio ao fim. E está a ouvir, eu reparei que tem estado a ouvir. E, portanto, é preciso vontade política, mas é também fundamental haver vontade profissional. E se não há, temos de a criar. E, portanto, quando se fala da educação, eu sempre achei que eu acho muito importante educar as crianças, os condutores, os peões, etc., mas se eu tivesse que apostar as minhas fichas, antes de mais, era educar os profissionais. E a última ideia, eu peço desculpa, eu penso que talvez para resumir tudo isto, é perceber uma coisa, é que se nós pensássemos na sinistralidade rodoviária, e nos mortos e nos feridos graves, etc., 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 como resultado de um vírus, nós perceberíamos rapidamente que a vacina já foi inventada. E que o grande desafio das entidades públicas, governos, autoridades nacionais, polícias, câmaras municipais, não é estar a inventar um novo medicamento, nem a dar aspirinas, nem a dizer às pessoas para não apanharem frio, nem correntes de ar. É acelerar a produção da vacina, acelerar a distribuição da vacina, criar os mecanismos para aplicar a vacina rapidamente, no maior número possível de pessoas, neste caso de redes viárias, e passar por cima, passa a expressão, não nos deixarmos atormentar nem paralisar pelas pessoas que não acreditam na medicina. Ou as pessoas que não sabem que as vacinas, de facto, previnem e conseguem resolver as questões. Penso que se há alguma coisa a aprender do Covid e destes 2 anos horríveis que nós vivemos, é justamente isso. Há uma vacina, como é que nós conseguimos produzi-la, espalhá-la, aplicá-la e não nos deixarmos enredar na conversa das pessoas que não estão informadas e não acreditam na medicina. E basicamente é isto. Obrigado. Obrigado. Vamos continuar com a ciência, com o João. És professor e investigador do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, aqui da Universidade de Lisboa, e
tem uma longa carreira académica dedicada à investigação